Olá, estamos on. Boa noite a todos. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Sejam bem-vindos. Rosana, Mila, Janesca, Bianca, sejam muito bem-vindas. Olá. Oi, Janesca. Sejam bem-vindas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre flacidez de pele e taping. Eu anotei errado, inclusive, a correria, né? O título. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Flacidez de pele e Resports. É o hábito, né, de toda terça estar aqui com a Resports e na correria acabei anotando. Vamos lá. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Bom, o que vocês acham aí? O que a gente pode pensar aí sobre flacidez de pele, né? É um tema bem procurado aí. Ainda com certa dúvida aí por parte de muitos profissionais, né, de como lidar com a flacidez de pele, principalmente quem não pode trabalhar com os injetáveis, né, ou com alguns tipos de recursos mais invasivos, digamos assim, né? Então a gente sabe que hoje na indústria a gente tem bastante recurso através dos injetáveis, das enzimas, né, que respondem muito bem com relação à flacidez de pele. Dependendo do grau de flacidez de pele, a gente tem aí indicações cirúrgicas, né, então só a cirurgia conseguiria ter uma resposta mais significativa, dependendo do grau de flacidez. Mas de uns anos para cá a gente tem alguns recursos que vêm ajudando bastante, né, pra gente. Então, por exemplo, a radiofrequência, né? Quem é mais antigo na área, que não é o meu caso, óbvio, né? Mas quem já tá há um tempinho aí no mercado sabe que antigamente a gente ficava meio preso com relação à flacidez de pele, né? Isso no facial, no corporal, a gente tinha uma dificuldade, de certa forma, de conseguir resultados significativos com relação à flacidez de pele, porque não tínhamos uma gama muito grande de recursos, né? E aí só na parte dos cosméticos, nem eles, né, tinham grandes atuações assim com relação à flacidez de pele, com relação à indução de colágeno. Então, com o advento da radiofrequência, de uns anos para cá, mudou completamente esse cenário. Muitos profissionais da fisiodermatofuncional e da estética buscaram essa área, né? Começar a investir em recursos que conseguem. Agora eu consigo oferecer isso para os meus pacientes, né? Aí veio o microagulhamento, que também é um recurso que ajuda bastante com relação à produção de colágeno. Só que quando a gente fala, por exemplo, de uma flacidez a nível corporal, de uma área mais extensa, como um abdômen, a gente já tem uma certa dificuldade com relação ao uso do microagulhamento, a partir do momento que ele não tem a gente não tem uma segurança muito grande para fazer ele em áreas muito grandes, né? Diferente do rosto. Mas quando a gente vai pensar num tratamento facial, o microagulhamento veio com tudo, mostrando que sim, nós podemos trabalhar com recursos que dão efeito positivo aí para essa flacidez de pele. Então, é interessante a gente pensar que com o pessoal mais antigo não tinha essas possibilidades, né? A gente tinha cosméticos, a gente tinha alguns tipos de recursos que davam alguma diferença, mas nada muito significativo. Quando a gente pensa de uns anos para cá que veio então essa radiofrequência, que veio o microagulhamento, já mostrou, né, uma melhora muito grande. E aí com isso, muitos profissionais dessa área vieram crescendo a sua divulgação para angariar clientes, né, pacientes para esse tipo de recurso. Então hoje a gente já vê
muitos profissionais da área estética oferecendo vários tipos de tratamentos, né, e mostrando aí, né, nos seus trabalhos aí de antes e depois e tudo mais, melhoras significativas com relação à flacidez de pele, né? E aí com isso vem cada vez mais o pessoal querendo mais recursos, mais diferenciais, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Saber diferenciar muito bem. Então, afinal, o que é a flacidez, né? O que é essa flacidez de pele, ou também chamada flacidez tissular? Quando a gente está falando de flacidez, é um tecido, né? A gente está falando de um tecido do nosso organismo que ficou flácido, que ele mudou a sua composição, a sua característica, né? A gente sabe que uma pele firme, ela depende, né? A sua firmeza depende do colágeno, mas a sua capacidade, né, de esticar e voltar depende das fibras elásticas. Então, a gente tem que ter esse conjunto na nossa pele, né? Essa parte que a gente chama de tecido conjuntivo, que dá estruturação para a nossa pele, ela precisa estar em harmonia, né? A quantidade dessas fibras tem que estar adequada. E a gente sabe que quando nasce, a pele tá maravilhosa, quando a gente vai crescendo, é criança, né? Adolescente, adulto, jovem. E aí, normalmente, alguns estudos mostram que a partir dos 25, a nossa produção colágena já começa a diminuir significativamente. Muitas dessas fibras, que antes estavam sempre só em contínuo crescimento, já começam a entrar em processo de envelhecimento, né? Então, com isso, o que a gente pode pensar? Que a partir dessa idade, é interessante a gente já começar a ter um olhar com relação a essa, né, mudança de característica, né? Então, mas a visualização, né, desse dano que está acontecendo na pele, a gente vai ver só mais lá na frente, certo? Boa noite a todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. E, mais uma vez, né, como todas as nossas lives, tem dúvidas? Coloquem aqui que vou tentando acompanhar aqui, vou conversando com vocês, mas vou tentando acompanhar e a gente vai conversando aí no meio, tá bom? Então, o que acontece? Afinal, o que é essa flacidez, né? Então, a gente tem, como eu estava falando, uma alteração das características do tecido conjuntivo da nossa pele. Um dos pontos importantes é a gente pensar que eu tenho que saber diferenciar a flacidez tissular, a flacidez de pele, da flacidez muscular. Então, esse é um dos pontos importantes, né? O que a gente pode pensar com relação a isso? Que uma das características que a gente vai observar é pegar essa pele, né? Então, quando a gente vai analisar se é uma flacidez mais tissular, uma característica que é fácil da gente conseguir identificar é pegar nessa região da pele da nossa mão. Essa área aqui é uma área que a pele é bem fininha, né? Então, normalmente a gente consegue perceber bem. Se eu chegar numa região abdominal, por exemplo, e pego lá da cliente, eu consigo fazer isso, né? Nessa pele da região de abdômen, que não apresenta normalmente essa característica, então já me demonstra que essa pele deve estar com alteração aí de tecido conjuntivo, né? Então já tenho ali um processo de alteração das minhas fibras elásticas e colágenas, onde ela não tem uma sustentação. Outro ponto interessante é da gente fazer isso. Quando a gente faz isso e solta, você pode contar quantos segundos levam para nossa pele voltar ao normal. Vocês viram que aqui, ó, eu puxo, volto e ela rapidamente volta ao seu padrão normal. Quando tem uma área que tem bastante flacidez, ela leva uns segundos ainda meio deformadinha para depois ela voltar à característica normal. Então, você pode ter como parâmetro isso, pensar que quando eu vou palpar aquela região onde ela tá reclamando, o cliente está reclamando de flacidez, eu faço essa pinça e depois eu solto e conto quantos segundos ela volta. Se depois de 3 a 5 segundos ela ainda tá deformadinha, então ali já é um processo de flacidez muito intenso, né? Então é muito mais difícil da gente conseguir
com tratamentos conservadores, grandes resultados, né? Fora que, às vezes, é uma pele muito fina, então tem que tomar cuidado se os recursos que a gente pode utilizar vão poder ser aplicados ali, se não são contraindicados. Então, às vezes, nesse grau, o ideal é pensar já num processo cirúrgico. Mas mesmo que pense num processo cirúrgico, uma das coisas que eu queria também levantar para vocês hoje, para a gente raciocinar, foi um exemplo de um caso que eu tive. Uma paciente me procurou que ela tinha para fazer uma avaliação e ela tinha passado numa outra profissional para querer tratar a região abdominal que incomodava bastante ela, e que ela tinha passado por um processo de cirurgia, né, de esterectomia, e aí depois disso ela falou assim, minha barriga quebrou, eu senti que minha barriga quebrou e pendurou, então ela teve um pouco de emagrecimento, mas teve uma flacidez junto, então ficou um pouquinho daquele abdômen avental. Ficou realmente, mas ela ainda assim, quando a gente ia pensar na pele dela, né, de tocar, não tinha essa característica de flacidez assim. Até porque ela nunca tinha passado por gestação, ela tinha um processo de gordura localizada, teve uns momentos de vida que estava numa obesidade grau 1, mas nada absurdo. E o tônus de pele dela era muito firme, as características de pele dela. Então, apesar dela ter ali um quadro, sim, com um pouco de flacidez, não era uma flacidez absurda. Então, era um quadro que, para ela ter um abdômen chapado, provavelmente era interessante que ela fosse para um centro cirúrgico, óbvio, né? Mas que não significa que ela não teria bons resultados de forma conservadora no consultório, né? Até porque muitos desses tratamentos que a gente oferece para reduzir um pouco de gordura, né, e melhorar esse tônus de pele, eles entram no que a gente chama de pré-operatório. Então, é interessante porque ela veio para querer saber uma outra opinião, por isso que ela veio me procurar, que tinham falado para ela sobre o meu trabalho e tudo, ela então vou ver uma segunda opinião. E quando ela veio com essa queixa e eu fui examinar, aí ela falou assim, na outra profissional, ela falou para mim que não tinha jeito, que eu tinha que fazer cirurgia, que não tinha o que fazer. Do jeito que tava, era só cirurgia. Ela falou, eu fiquei triste porque eu não posso fazer uma cirurgia agora, eu não tenho interesse e, na verdade, eu não tenho condições financeiras de fazer uma cirurgia agora e eu vou ter que ficar assim. Foi a resposta que ela teve, de certa forma, né? Eu não posso fazer uma cirurgia, então não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar desse jeito e acabou. Então ela ficou bem triste com relação a esse diagnóstico colocado, esse prognóstico aí da vida dela. E eu expliquei pra ela, eu falei, olha, não é que a outra profissional esteja errada, né? Mas eu discordo só de alguns pontos, eu concordo com ela que pra você ficar com o abdômen bem bonito, chapadinho, sem nada de gordura, esticadinho, realmente é só a cirurgia que vai te oferecer essa resposta, esse resultado. Mas quando a gente pensa num processo de emagrecimento para você, que eu acho que é o que é cabível, né? Eu avaliei ela como um todo, tudo, expliquei toda a situação, falei, se você conseguir, se você tá incomodada, então é o momento, de repente, da gente conseguir que você aceite uma reeducação alimentar, que você aceite que precisa de regularidade numa atividade física. Você fazendo essas duas partes, a gente consegue sim entrar com um programa de tratamento que ele vai contribuir com uma redução. Como eu falei, a gente não consegue prometer que você vai ficar com o abdômen bem magrinho nem nada, mas algo já reduz, já vai tirar um pouco desse incômodo dessa barriga caindo, porque não era só pele, não era aquele avental só de pele, era de certa forma, né, um avental, mas com gordura também. Então tem o que a gente tratar aqui. Além do mais, quando a pessoa vai para um centro cirúrgico, né, ainda mais quando ela está em processo de sobrepeso, obesidade, o ideal é que ela perca peso, porque quanto mais ela perder, vai reduzir gordura, a gente reduz um pouco de flacidez de pele também. Então, o que ela for ter que tirar na cirurgia vai ser menos do que se ela não fizesse nada. Então essa cirurgia não vai ser tão intensa, né? Não vai retirar tanto quanto se ela não fizer nada. Vai tirar muito mais tecido, então vai ser uma cirurgia com muito mais intervenção.
as chances de complicações no pós-operatório são maiores. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de pensar num tratamento, né? Então, eu não prometi nada de milagre para ela, mas eu sei, avaliando aquele caso, que ela teria resposta sim de redução. E um pouco que ela reduzisse, que mesmo que não conseguisse tirar totalmente o avental, mas reduzisse um pouco aquele abdômen, ela já teria uma motivação para continuar fazendo a parte de alimentação e atividade física. O que ia fazer com que ela perdesse gordura de uma forma em geral, que é o ideal, né? Que ela perdesse como um todo. Então, cada vez mais a autoestima dela ia voltando e ela, com certeza, ia tendo mais respostas, né? Então, quando a gente fala nesse período, nesse processo desse caso, a gente pensa o quê? Tudo isso caberia como a gente pensar num pré-operatório, né? Eu vou diminuir um pouco de gordura ali, mobilizando gordura daquela região, vai ficar muito mais fácil para fazer uma lipo depois, que ela teria que fazer uma lipoabdominoplastia. E daria para trabalhar com uma radiofrequência, por exemplo, né? Ou carboxiterapia, tudo para ozonioterapia, enfim, para trabalhar a parte de flacidez tissular, porque aí reduz um pouco de pele, o médico não tem que tirar tanta quantidade assim, então acaba sendo, a gente vai hidratar bastante essa região, vai nutrir. A resposta frente à injúria cirúrgica vai ser muito melhor, com certeza, do que se ela não fizesse nada. Então é isso que a gente tem que pensar, de como tentar melhorar a característica do que a paciente está apresentando dentro das nossas limitações, sem prometer absurdos, sem tentar criar milagres, né? Sem criar altas expectativas na paciente, mas ao mesmo tempo sem deprimir mais ela, né? Que já não estava tão feliz, né? Que bom que vocês estão entendendo bem aí. Thaís, minha querida, ex-alunas, e a Thaís também lida bastante com isso, então tá falando aí, concordando aí com tudo o que a gente fala, porque ela vê isso no dia a dia. A gente tem muitos pacientes dessa forma. Às vezes a gente tem que pensar, tem muitos profissionais que falam assim, nesse caso não dá, então é centro cirúrgico, para estética não vai funcionar. E tem gente que não quer fazer cirurgia. Às vezes tem até dinheiro para fazer cirurgia e não quer passar por uma cirurgia. A gente sabe dos perigos de uma cirurgia, a gente sabe de tudo que envolve a pessoa se submeter a um centro cirúrgico, tudo que envolve o pós-operatório, e não é todo mundo que quer isso. E aí a gente fecha as portas. Então não é porque eu não vou oferecer tudo que uma cirurgia faz que eu não vou passar para esse paciente as possibilidades que a gente tem. Então, nesse caso, gente, o que é interessante? A gente pensar que eu preciso entender muito bem essa diferenciação. E lógico, nesse caso, se a paciente é sedentária, né? Se ela não procura fazer atividade física há muito tempo, tudo provavelmente tem uma flacidez muscular associada? Deve ter, né? Mas, nesse caso, a gente tem que saber diferenciar bem essa flacidez de pele do que é a flacidez muscular, né? Às vezes por inatividade muscular. Então, às vezes você trabalha um pouquinho a musculatura, já melhora um pouco o aspecto daquela pele também. Em muitos casos de celulite, vocês devem observar isso, né? O paciente, quando ela vem reclamando de celulite, às vezes o pessoal só foca em querer reduzir adipócitos, né? Aí faz uma drenagem para melhorar a circulação e esquece que muitas vezes eu tenho flacidez no tecido associada, tissular com a muscular. Então a pessoa começa a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, dá uns 2, 3 meses, você vai perceber que já melhorou um pouco essa celulite. Então a gente já atingiu o objetivo, né? Uma parte do objetivo de tratamento, que é a parte muscular. Então vamos focando em outras e assim vai, né? Então é isso que a gente precisa sempre pensar, em trabalhar essas características que aparecem e não focar só num tipo de protocolo e é só isso e acabou, né? Então esse é um dos pontos que a gente precisa sempre lembrar, né? E aí, muitas vezes a pessoa pergunta, né? Eu pergunto a vocês, é normal apresentar uma flacidez num período pós-operatório? O que vocês acham? Então, quando a gente fala de pós-operatório, a pessoa fez a cirurgia, é normal apresentar uma flacidez, né, de pele num pós-operatório? Então, é uma dúvida, né, o que muitas vezes o pessoal coloca, e que a gente tem que pensar o seguinte:
todo mundo já deve ter tido contato em alguma, ou a grande maioria, vai, todo mundo não, né? Mas a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das pessoas deve ter tido contato em algum momento com uma gestante e deve ter visto como que fica a região abdominal dessa gestante logo no pós-parto. Então, a gestante tava lá com aquela barriga enorme, com o bebê, tudo. Ganhou o bebê. Essa barriga, quando você tira aquele bebê, tira tudo, não deu tempo dessa pele retornar. Essa pele foi esticando aos pouquinhos. E aí você tira bruscamente o bebê, tira todo aquele peso, né, do líquido da placenta e tudo mais. O útero está voltando, por isso que ainda fica um pouco elevada, né? Mas a característica principal que as gestantes reclamam ali é justamente essa flacidez que fica, porque tirou tudo muito rápido, então a pele fica toda enrugada, bem feia ali naquela característica, né? E é a maior queixa delas, né? Ficam assustadas, meu Deus, eu vou ficar com a barriga desse jeito? Não, né? Depois vai melhorando. Mas de início é isso que acontece. Então, quando a gente pensa no pós-operatório, caso o médico tire gordura demais de determinadas regiões, né? Não saiba ter a sensibilidade de saber o quanto ele pode tirar de gordura ali para poder aquele tecido retrair e ficar todo certinho, tem muitos casos que acontecem isso. O médico lipa muito e na hora sobra pele. Ou às vezes até uma como é que fala? Uma avaliação não tão precisa. Às vezes, na hora de avaliar, ele acha que o abdômen daquela paciente, só lipando, né? Só faz a lipo, só tira gordura e vai ficar tudo ok. Só que às vezes ela tem uma característica, ele tira toda essa gordura e aí fica flácido. Eu já peguei alguns casos de pós-operatório com essa característica. E aí, né? Essa que é a grande questão, né? Deixa eu ver aqui, a minha estragou com o passar dos anos no pós-parto, tá vendo? Então acontece essa característica, né? Depois ela pode também, né, aparecer essa flacidez. Mas quando a gente fala num período pós-operatório, pode sim acontecer de ter uma flacidezinha no local, né? A gente só vai perceber isso mais pra frente, porque fez a cirurgia, logo em seguida tem edema, um edema bem intenso devido às características da injúria cirúrgica, né? Então esse edema estica aquela região. Aí a gente começa os tratamentos, vai fazendo drenagem, todos os recursos pós-operatórios, essa pele vai recobrando aos poucos, né, a sua característica, né, a sua capacidade elástica vai retomando, né, e aí normalmente fica ok. Mas se passou 2, 3 meses, não tem mais edema significativo, né? Aquele edema intenso que a gente observa. E tá flácido o local, então talvez tenha tirado gordura em excesso. Então, esse é um ponto que aí o médico tem que ir avaliando para ver o quanto é da característica da pele da paciente, ou se de repente precisaria ali ter feito uma intervenção de pele também associada a lipo, por exemplo, né? Então, isso é comum da gente, às vezes, pegar. Não é a grande maioria, graças a Deus, a maioria dos médicos tem uma visão muito correta quanto a isso. Por isso que a importância da gente pesquisar muito bem o médico que a gente pretende fazer a cirurgia é crucial nesse momento, né? Não só para isso, óbvio, né? Para tudo, mas até mesmo nesse caso. Já tive um caso de uma paciente que ela veio em dezembro, ela tinha feito a cirurgia acho que novembro, dezembro, ela iniciou o pós-operatório logo em seguida, tinha feito uma mini abdominoplastia com lipo. E aí, quando chegou para fevereiro, mais ou menos, ela já estava super desinchada, estava super bem, mas sobrou um pouquinho de pele na região de abdômen superior. Começou a ficar. Eu falei, calma, porque essa pele ainda pode voltar. Realmente, ainda poderia voltar, mas estava com uma característica de que não voltaria. Aí ela buscou outro profissional, segunda, terceira opinião, enfim, e acabou em abril fazendo outra cirurgia, uma abdômeno completa, para corrigir. E aí depois ficou com o abdômen perfeito, esticadinho, tá lindo o abdômen dela. Então, às vezes acontece do médico nem sempre acertar, né? Bom, como avaliar essa flacidez, né? Então, como a gente falou,
de acordo com as características da pele, né? Então a gente pode ir fazendo aquele testezinho, a gente pode observar, pede para fazer contração muscular no local para a gente ver como é que se comporta essa característica da pele e tudo mais, da região, para a gente saber diferenciar também, né? Com relação a músculo e pele. Então esses são pontos importantes. Tá, identifiquei tudo isso. Vou fazer o meu programa de tratamento. Pensei aí numa radiofrequência, pensei ou em ozonioterapia, que agora tá na moda, ou Carbox, enfim. Vou fazer algum estímulo ali de colágeno para tentar melhorar aquele aspecto. Posso associar o tape? Então, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, né, dos alunos, né, de profissionais que às vezes estão começando a se interessar pelo taping. E aí, eu posso usar o taping? Serve para flacidez, né? Ele é bom para flacidez de pele? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, o taping sempre é um tratamento coadjuvante. Então, eu sempre falo isso. A gente tem que sempre levar em consideração que o taping, ele vai ser um recurso coadjuvante para os nossos tratamentos. Então, eu não posso pensar no taping sozinho. Vou fazer uma sessão de taping no meu paciente. Para mim, né, isso não cabe. Eu acho que a gente tem tanto conhecimento, tantos recursos para a gente tirar, inclusive nossa mão, que a gente receber um paciente, higienizar a pele, aplicar um tape, mandar embora, né? Eu tô perdendo uma oportunidade de trabalhar com ele com outras coisas que podem contribuir, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que é um recurso novo e que dá muitos resultados, tem um impacto no paciente sensorial bem interessante, porque o fato do paciente ir com aquele negócio na pele é um contato, ele dá conforto de certa forma, né? Quando a gente sente assim e tal. E o paciente, nossa, eu tô com, sabe, sair com alguma coisa no corpo, assim, da sessão, em geral também gera um aspecto positivo com a maioria dos pacientes. Então, realmente é um recurso que acrescenta bastante aí nas nossas possibilidades do dia a dia. Mas quando a gente pensa, então, em flacidez tissular, a gente precisa ir lá no mecanismo de ação do tape, entender qual é o mecanismo que ele gera quando ele está em contato com a nossa pele. Nenhum momento até agora, né, a gente tem alguma comprovação científica, alguma justificativa que diga que o taping induz produção colágena. Nada significativo, nada que a gente tenha uma ideia assim, por essa via eu acho que talvez ele faça. Por enquanto a gente não tem. A gente tem comprovação científica dele no edema, a gente tem comprovação científica dele para tratamentos para contribuição de cicatrizes, para queloides, a gente tem para diversas alterações, porém para flacidez de pele a gente não tem. O taping, ele não tem nenhuma medicação, ele não tem nenhuma química ali que vai penetrar e induzir produção de colágeno. Então, eu tô fazendo um estímulo mecânico, mas mesmo a gente sabendo que alguns estímulos mecânicos podem induzir, por exemplo, uma fibrose no pós-operatório, no caso do taping, a gente não observa isso. A gente observa que ele ajuda normalmente a controlar, né, esse processo de fibrose, por exemplo, às vezes prevenir e tudo mais. Mas não significa que numa pele íntegra, que não tem nada, não teve injúria, né? E que só tem um processo de envelhecimento, eu colocar o taping vai induzir colágeno. A gente não tem nada que comprove isso até agora, né? Mas o que significa? Que eu não posso simplesmente pegar, né, o rosto da minha cliente, eu vou lá, coloco um taping aqui, né, e pronto, deixo ela uma semana com essa fita e vamos lá esperar que depois vai ter resultado. Isso a gente não pode fazer ainda, não tenho nada que comprove. Mas não significa que como coadjuvante, que eu falei para vocês, ele não funcione muito bem. Então, vamos pensar lá nos nossos recursos que falamos agora no começo, né? Radiofrequência. Posso fazer uma radiofrequência nessa região para eu tentar estimular colágeno, porque aí ela sim tem comprovação científica que vai induzir produção de colágeno,
para tentar melhorar esse tensionamento aí da pele. E aí eu coloco o taping, né, para tentar meio que direcionar como que essas fibras têm que se comportar. Isso sim é válido. Isso sim já tem começo de artigos demonstrando aí benefícios. A gente tem artigo de pesquisador brasileiro, inclusive, que fez uma associação. Fizeram radiofrequência em região glútea, radiofrequência, e um grupo colocaram o tape, outro grupo não. E o grupo que colocou o taping teve uma melhora, né, aparentemente mais significativa do que o outro grupo que só fez a radiofrequência. Então, ou seja, existe ali algum mecanismo que contribui. Mas não podemos nos iludir achando que só colocar o taping vai ser algo significativo para que a gente tenha aumento de colágeno, para que a gente tenha ali um efeito de rejuvenescimento ou de tratamento de flacidez abdominal. Mas sim, a gente pode associar a algumas técnicas e possivelmente ter um ganho ali bem significativo, tá? Então já tem aí, a gente não tem grandes artigos assim que bate o martelo, olha, isso aqui é indiscutível, é certeza absoluta, não temos, mas já tem alguns ensaios clínicos que demonstraram ali, né, alguns sinais ali de que é promissor. Então dá pra gente associar. Se você já tem esse recurso, acaba sendo um diferencial na sua sessão. Então acredito que vale bastante a pena ali a gente pensar nessa associação, né? Então, por que seria vantajoso a gente usar o taping nesses casos, né? Justamente para ser o grande diferencial, por a gente acreditar que ele vai ajudar um pouquinho a direcionar essas fibras, né? Dar um pouquinho de estímulo mecânico local para que essas fibras se organizem na hora de se depositar ali essas fibras novas, né? E além de ser um recurso bem econômico, né, para que a gente consiga associar no nosso dia a dia. Então acaba sendo um recurso vantajoso e que dá para a gente associar nessas características, né? Mas aí o único ponto que a gente precisa pensar, né, que eu não posso deixar de sempre explanar aqui para vocês, né? Qualquer profissional pode utilizar o taping. Qualquer profissional que seja muito bem formado em taping, de certa forma ele pode ser profissional da área de saúde, óbvio, né, dessa área estética, né, que faça uma formação em taping, que faça um curso de taping, ele vai poder aplicar, porque ele vai ter capacidade, né, condições de saber que tipo de corte escolher, né, de qual tensão eu vou colocar nesse caso, né? Ou em outros casos, enfim. Escolher a melhor fita para esse paciente, né? Ou, na verdade, não é a melhor fita, porque existem várias no mercado. Eu trabalho até por essa característica, né? De docência, como eu dou muita aula e tudo mais, eu trabalho com diversas marcas. Então, eu sempre estou buscando marcas diferentes, justamente para conhecer e saber no dia a dia, né, as marcas que são boas, as marcas que não são. E então a gente tem várias marcas boas no mercado. Eu não falo uma boa, a gente tem várias marcas boas, graças a Deus, porque isso gera concorrência, né, e diminui valor aí pra gente. Hoje uma fita de taping tá bem mais barato do que a gente pensava antigamente, né, do que antigamente a gente comprava. Então, mas escolher uma marca boa também vai depender aí de uma boa formação, porque a gente explica isso em curso, a gente demonstra, né, dá exemplos de uma marca que não é boa, né, das características que eu tenho que observar quando uma marca não é boa, de outras características de quando a marca é boa, né. Então, tudo isso a gente consegue ter a partir do momento que a gente faz uma boa formação. Então, quando eu vou pensar em atuar com qualquer tipo de recurso na área estética, eu tenho que ter uma boa formação. E uma boa formação depende de vários cursos, né? Muitas vezes não é de um só. Eu tenho como característica, e eu tenho muitos alunos que me procuram, né? E me passam informações, isso é muito legal, essa troca, né? Muita gente
vem trazer suas experiências e tudo mais. E eu percebo que os profissionais que já estão no segundo, terceiro, quarto curso daquele mesma técnica, daquele mesmo recurso, eles têm muito mais capacidade de saber como utilizar da melhor forma, como explorar a melhor utilização daquele recurso do que o profissional que faz um curso só. Então, esse é um ponto importante, né? Eu dou como exemplo a ozonioterapia. A ozonioterapia, eu fiz o meu primeiro curso há uns 2 anos atrás, né? Eu comecei a ver sobre, mas eu fiquei esperando isso na estética, porque eu sei que ela já está muito bem difundida nas outras áreas. Mas como eu trabalho diretamente com estética, para mim eu tinha interesse nela para a área da estética. E quando eu fui pensar em trabalhar com ozônio, né? Então eu comecei meu curso em 2020. E aí de lá para cá eu vim estudando, fui pesquisando artigo, fui vendo conteúdos, vi cursos gratuitos, vi outros cursos pagos, fiz curso online, até que eu resolvi então que ela daria um diferencial nos meus atendimentos e investi. Então, pensem bem na hora que vocês vão determinar um novo recurso, uma nova técnica, e busquem sempre novas atualizações, porque cada professor traz a informação de uma forma diferente para vocês, né? Então, vocês, quem hoje está aqui assistindo e que já fez curso de taping, por mais que muito do que eu falei aqui já saiba, já tenha ouvido, o fato de ouvir de uma forma diferente deve ter dado uma luzinha ali, opa, agora eu entendi melhor tal coisa, né? Então, é verdade, era isso, tinha esquecido desse detalhe. Então, isso que é legal quando a gente troca, né? Vai fazendo novas formações, a gente vai pegando os exemplos, muitas vezes, que os professores dão. Eu gosto de trazer bastante exemplo da minha prática clínica ou de experiências que alunas trouxeram, justamente porque são coisas do dia a dia que muita gente passa e às vezes não vê essa informação rodar, né? Então eu gosto bastante de trazer essas informações, né? Então, para que vocês consigam, a partir do momento que às vezes vocês passam por essas dificuldades nos seus atendimentos, vocês tenham uma luz ali de como reagir frente a isso, como lidar com essa situação e conseguir resolver da melhor maneira possível, né? Bom, gente, hoje era isso que a gente tinha para falar sobre flacidez tissular, flacidez de pele e taping, né? E agradeço muito que vocês vieram mais uma noite, né? Toda terça vocês estão aqui comigo, a gente já tá aí com uma turminha frequente. Semana que vem nos vemos de novo, terça à noite. A gente fala mais um pouquinho aí sobre mais alguns temas aí nessa área aí relacionada a taping, a pós-operatório, né? Atendimentos estéticos. Estamos aí para trocar. E caso vocês tenham algum tema, né, que vocês gostem mais, que vocês estão querendo mais que a gente traga, deem esse feedback aí pra gente, né? Então manda aí no direct da Resportes, fala, olha, eu gostaria que as lives da Paula de terça, né, falasse sobre tal coisa. Dá as ideias aí pra gente que a gente também vai tentando atender. Se for da minha expertise, né, se eu tiver capacidade para falar a respeito, com certeza eu falo aqui com vocês, pra mim é um prazer enorme, tá bom? Muito obrigada, meu bem. Só tá o nome drenagem linfática, eu não sei qual que é o seu nome, mas muito obrigada, querida, pelo carinho. Muito obrigada a todos que estão aqui e a gente se vê na próxima terça. Um beijo.